Deuteronômio 23, de 21 a 23, diz assim o texto da palavra do Senhor: Quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, bendito e exaltado seja o teu nome. Nós somos gratos porque nesta noite temos o privilégio de nos ajuntar como a tua igreja, como teu povo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, Cordeiro perfeito, a fim de exaltar, ó Pai, a tua majestade, prestando culto devido ao teu nome. Somos muito gratos pelo privilégio de, no dia do Senhor, poder ouvir a tua voz que fala na tua palavra. Que mais uma vez seja assim, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, nos santificando para a tua própria glória e louvor, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Crente não jura. Você já deve ter ouvido essa expressão algumas vezes na sua vida. Ou jurar é pecado. E em algum momento a igreja evangélica, de uma forma geral, passou a entender isso e a repetir esse tipo de jargão, dizendo que crente não jura. Isso por conta do texto lá de Mateus, se você quiser acompanhar, Mateus capítulo 5, em que Jesus diz assim, a partir do verso 33, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E a partir desse texto, então, alguns vão ser categóricos, dizendo, está vendo, Jesus disse que crente não faz juramento, fazer juramento é pecado. Mas será que é assim mesmo? Será que empenhar a palavra é necessariamente um pecado? E quando você olha para toda a revelação de Deus no Antigo Testamento, você vai chegar à conclusão que não é bem assim. E o texto que nós lemos nessa noite, Deuteronômio, ele nos ajuda a compreender essa questão. O texto em questão fala a respeito dos votos. Lembre-se que Moisés havia sido comissionado por Deus para tirar o povo do Egito. Esse povo ficou em escravidão durante 430 anos. E agora então, esse povo é libertado do cativeiro e está indo para uma nova terra, a terra que mana leite e mel. É uma nova realidade, é uma nova perspectiva de vida. E quando Deus, depois de libertar esse povo, dá a sua lei. Já lá nos mandamentos, você tem alguns mandamentos bem explícitos a respeito da vontade de Deus. Por exemplo, não tome o meu nome em vão. Você também tem um mandamento que vai dizer que você não pode dar falso testemunho, você não pode falar mentira. E quando você vai para Deuteronômio, o livro de Deuteronômio tem sido chamado de repetição da lei. O que Moisés faz em Deuteronômio é repetir ao povo a lei que já havia sido dada, fazendo então muitas aplicações dessa lei. E aqui então estamos diante da lei que fala a respeito dos votos. O que era um voto no Antigo Testamento? Voto, em termos bem simples, era uma promessa, era um juramento feito em termos solenes, voluntária, feito por uma pessoa
que se obrigava a realizar alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa para a glória de Deus e diante de Deus. Havia alguns votos que eram obrigatórios para o povo, e os pais poderiam fazer votos em nome dos seus filhos. Se você lembrar, você tem no livro de Juízes, Sansão, que foi alguém que teve que executar ou cumprir um voto, o voto de Nazireu, que foi feito pelo seu pai, sob a ordem de Deus. Quando este menino nascer, Deus disse, ele vai ser Nazireu. O voto de Nazireu consistia em não cortar o cabelo, em não tocar em mortos, em não tomar bebida forte. E Sansão então vai cumprir esse voto. Você tem, durante a revelação do Antigo Testamento, vários destes votos. E estava estabelecido na lei um preço para resgate dos votos com respeito a coisas oferecidas ou a pessoas consagradas. O voto poderia ser pago e resgatado pelas pessoas. Como eu disse, havia votos voluntários e havia votos obrigatórios, sendo que a sua violação era castigada. Este povo que está saindo de uma realidade de escravidão, está indo para uma terra bem diferente, a liberdade. E talvez, se você, agora a gente está bem no comecinho do ano, lembrar, a virada de ano traz para muitas pessoas a esperança de dias melhores. Olha, o próximo ano vai ser bom. E aí as pessoas começam a fazer promessas para o ano que vem, certo? Promessas de que agora eu vou ser diferente, porque a expectativa de estar diante de uma nova realidade faz com que muitas vezes o homem coloque diante de si obrigações, muitas vezes até mesmo sem pensar nas implicações daquilo que ele está dizendo, nas implicações das suas palavras. E Deus então está tirando esse povo da escravidão e dando uma lei para este povo, a fim de que esse povo tome muito cuidado com as palavras que diz diante de Deus. Aqui neste texto você tem então as razões para cumprir os votos. Quais são elas? Você tem duas razões específicas aqui para o cumprimento de votos. A primeira delas é que Deus requer esse cumprimento. Veja o versículo 21 e o versículo 22. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. A primeira e principal razão do texto para você cumprir o voto que você faz, para você cumprir aquilo que você disse que iria fazer, é que Deus vai cobrar isso de você. O voto ou o juramento é feito diante de Deus e tem o próprio Deus como testemunha. E é isso que torna tão séria a palavra empenhada do homem diante de Deus. Deus é aquele que é a testemunha do que você diz que irá fazer ou efetuar. É por isso que alguns chamam o juramento ou o voto de um sagrado compromisso. E é muito provável que aqui Moisés, ou Deus por meio de Moisés, esteja lembrando o povo exatamente do mandamento de não tomar o santo nome de Deus em vão, porque ele diz: quando fizeres voto ao Senhor, não tardarás em cumpri-lo. Preste bem atenção. Quando você empenhar a sua palavra diante de Deus, faça o mais rápido que você puder. E a palavra que Moisés usa aqui para registrar o nome de Deus é a palavra Iavé, que é traduzido em muitas Bíblias por Jeová. É o nome como Deus se apresenta a Israel ali na sarça ardente, quando Moisés é chamado e comissionado para o seu trabalho de libertar o povo, e ele então diz a Deus: mas quando o povo perguntar quem é o Deus que me enviou, o que eu vou dizer? E Moisés então ouve de Deus: diga que Iavé enviou você, ou eu sou, te enviou, aquele que existe desde a eternidade. Então preste atenção na implicação disso.
O voto feito diante de Deus é feito aquele que existe desde a eternidade, que, portanto, sabe de todas as coisas, do início ao fim. Ele sabe inclusive as intenções do nosso coração. É diante deste Deus que nós fazemos votos. É diante desse Deus que nós fazemos juramentos. E a palavra então que Moisés usa certamente é para lembrar ao povo: Deus não se esquece do que você promete. Deus não deixa de lado, Deus não faz vista grossa aquilo que você fala diante dele. E de novo, nós fazemos votos com muita facilidade, nós empenhamos a nossa palavra com muita facilidade, principalmente diante de Deus. Basta alguma coisa começar a sair errada na vida, que a pessoa fala assim: ah, Deus, se eu me livrar dessa, aí eu vou ser mais crente, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou mais à igreja, eu não vou faltar à escola dominical. É apertar um pouquinho e as pessoas às vezes começam a falar um monte de coisa sem pensar muitas vezes no que estão prometendo. E aí às vezes Deus de fato abençoa e as pessoas se esquecem. Deus então está lembrando este povo: eu tirei vocês da escravidão para que vocês vivam agora em santidade. Não mintam, não tomem o meu nome em vão, cumpram, vocês devem cumprir aquilo que vocês estão prometendo. Daí então Moisés dizer: se você fizer um voto, não tarde em cumpri-lo, porque certamente o Senhor requererá de ti. E todo aquele que fizesse o voto e não cumprisse, estaria então em pecado. É isso que Moisés diz: certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Quem afirma que vai fazer algo e não faz, está pecando. Quem empenha a sua palavra e não a mantém, está pecando. Se você então fala e não faz, em ti haverá pecado. Se você olhar para o livro de Eclesiastes, você vai ver que Salomão registra, parece que essa mesma lei, de uma forma mais poética. Abra lá em Eclesiastes, mas preste atenção, se não é o mesmo que ele está dizendo aqui. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Salomão então começa a exortar o povo, dizendo assim: olha, tenha muito cuidado com as suas palavras. Lembre-se que quando você está falando com Deus, você está falando com um Deus santo. Você é um pecador. Ouça e tenha cuidado com o que você fala. E ele continua: porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias, palavras tolas, jogadas ao vento. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Não é a mesma coisa que Moisés está estabelecendo lá, ou Deus está dando por meio de Moisés a lei? Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Mas vem a contrapartida. Porém, volte lá em Deuteronômio: abstendo-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Ou seja, se você não falou que ia fazer, você não tem por que cumprir. Você não está diante da possibilidade de faltar com a sua palavra. Você vai ter isso em Eclesiastes: melhor é não votar do que votar
e não cumprir. Ou em outras palavras, é melhor você não prometer alguma coisa do que ficar aí fazendo um monte de promessas e voltar atrás em tudo que você fala. O voto era visto com muita seriedade no Antigo Testamento. O salmista vai dizer: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ele estava percebendo a bondade de Deus para com ele, e então ele faz uma pergunta: o que eu vou dar ao Senhor pelos constantes benefícios? E então ele responde: cumprirei os meus votos ao Senhor. Eu vou fazer aquilo que eu tenho me proposto a fazer diante de Deus. O salmista declarando que iria cumprir o seu voto. E um dos votos talvez mais conhecidos do Antigo Testamento, e que demonstra de fato a seriedade do que era fazer um voto a Deus, é a história de Jefté. Lembra-se de Jefté e do voto de Jefté? Lá no livro de Juízes vai dizer assim: fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté é bem rápido no seu voto. Deus, se o Senhor me der a vitória, primeira pessoa da minha casa que sair à porta, eu vou oferecer ao Senhor em holocausto. E a Bíblia nos mostra que ele foi vitorioso na sua batalha. E aí você tem o resultado, diz assim o texto: vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. É um texto que traz muitas dificuldades na interpretação. O que seria oferecer a filha ao Senhor? O que foi que Jefté prometeu? Jefté prometeu matar a filha e oferecer em holocausto. Então a objeção seria: Deus não aceita sacrifício humano. E é verdade, mas isso não significa que Jefté não tenha feito um voto tolo, precipitado, exatamente aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Mas há uma outra corrente que vai dizer: não, na verdade ele não está prometendo matar a sua filha, ele está pretendendo aqui consagrar a sua filha ao Senhor. E o texto vai dizer então que as outras moças vão com ela chorar a sua virgindade, e isso significaria então que ela não mais casaria. E isso, qual seria a implicação? Jefté não teria descendência. E o meu propósito não é discutir hoje qual é o voto de Jefté, certo? O meu propósito é você entender a seriedade, porque sendo ele dizer que vai matar a moça, ou sendo ele dizendo que não vai casar a sua filha, uma coisa é certa: Jefté, quando viu a filha, parou para pensar na seriedade daquilo que ele tinha dito. E a expressão dele é: filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, pois fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Jefté entende o que ele fez. É claro que se ele fez um voto tolo, ele poderia descumprir esse voto. É uma outra discussão. Mas atente à seriedade com que Jefté entende o voto. Da mesma forma, a família de Sansão, quando Deus diz que aquele moço vai ser nazireu do Senhor, o voto é algo muito sério. E a primeira razão que você tem então para cumprir o voto é: Deus requer isso de você. Deus está atento às palavras que você empenha diante dele. Fazer voto ao Senhor é coisa séria. E às vezes nós não temos a consciência correta a respeito disso, e às vezes sequer nos importamos com isso. Olha, Senhor, a partir desse ano eu não vou mais cometer tal pecado, ou a partir desse ano eu vou levar mais a sério a minha vida devocional, e vamos falando e falando e falando. E às vezes a nossa fala
é somente para tentar obter de Deus alguma coisa que nós queremos. Como se Deus não soubesse de fato, a intenção do nosso coração. Como se nós pudéssemos manipular o Senhor. Fazemos muitas promessas e descumprimos muito rapidamente. E aí nós precisamos lembrar das palavras de Gálatas, de Paulo aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar ou semear, isso ele ceifará. Mas há uma segunda razão aqui para o cumprimento dos votos. O texto vai dizer que você é réu ou é escravo da sua própria palavra. Veja o verso 23. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus o que falaste com a tua boca. Agora o povo está ouvindo o seguinte: vocês não são obrigados a prometer nada, vocês não são obrigados a empenhar a palavra, vocês vão fazer isso livremente. Fazendo isso, cumpra. Ninguém te obrigou, você votou livremente com a sua boca. Se alguém do povo então fizesse esse voto, deveria cumpri-lo. A razão disso e de Deus cobrar isso é que o próprio Deus sempre cumpre aquilo que Ele fala e que Ele estabelece. Lá em Ezequiel 12, verso 28, você tem assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor teu Deus. Deus fala e Deus cumpre. Deus empenha a sua palavra e Ele leva a cabo. Nada daquilo que Deus prometeu Ele vai voltar atrás. E do mesmo jeito que Ele é fiel, e da mesma forma que Ele é fiel, Ele requer do seu povo fidelidade. Ele requer que o seu povo espelhe o seu próprio caráter. A lei então enfatiza a necessidade de completa honestidade diante de Deus, de estar com o nosso coração aberto e sincero diante do Deus que nós adoramos. A necessidade de entender que nós não precisamos fazer promessas vãs, falar palavras ao vento, entendendo que nós temos um Deus que é fiel à sua própria palavra. A lei adverte que Deus não tem culpa do homem falar precipitadamente. Não é Deus o culpado. Moisés vai dizer: o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votaste livremente. Volte lá no livro de Eclesiastes e vamos terminar a leitura do que escreveu Salomão, lá no capítulo 5. A partir do verso 5, Salomão diz assim: melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus. Veja o que ele está dizendo: não diga diante do mensageiro de Deus foi inadvertência, eu não sabia o que eu estava dizendo ou o que eu estava prometendo. Se você for lá em Provérbios capítulo 20, no verso 25, você tem assim: laço ou armadilha é para o homem o dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Preste atenção então no que o provérbio está dizendo. É uma armadilha o homem consagrar alguma coisa a Deus, dizer é santo, é separado para Deus, e só parar para pensar depois do voto. Você tem, ao que tudo indica,
uma aplicação dessa verdade na própria Escritura. Possivelmente o que acontecia na igreja primitiva era o empenho de palavra, o cumprimento de votos, quando as pessoas abriam mão das suas propriedades e davam à igreja, para que fosse distribuída à medida que todos tinham necessidade. É por isso então que lá no capítulo 5 você encontra um casal que vende uma propriedade por determinado preço, mas não entrega tudo na igreja, eles retêm parte do dinheiro com eles. E então quando Ananias entrega o dinheiro, Pedro vai adverti-lo. O que é isso, Ananias? O campo era seu, vendido, o dinheiro era seu. O que Pedro estava dizendo ali era: olha, a igreja, a comunidade não te pediu nada. Ninguém pediu para você dar o campo, ninguém pediu para você dar o dinheiro da venda do campo. Isso é seu. Agora, por que foi que você mentiu ao Espírito Santo, dizendo que estaria dando tudo enquanto estava retendo parte? Você não está mentindo a homens, mas a Deus. Ele morre. A sua esposa chega depois e Pedro então confronta: olha aqui, você combinou com seu marido de vender aquele campo por tanto? Ela: sim, portanto. E o tanto que Pedro disse certamente foi o valor mais baixo, o valor que eles entregaram. Por que você entrou em acordo com o seu marido para mentir diante de Deus? Então aqueles que levaram o seu marido vão te levar também. E aquela mulher morre. E há algumas pessoas que olham para esse texto e falam: mas como é que Deus pode ser tão duro? Só porque Ele não deu? Não, não foi só porque Ele não deu. Como Pedro disse: ninguém te pediu nada, Ananias. É seu, o campo é seu, o dinheiro é seu. Mas não prometa alguma coisa e falte com a sua palavra. Isso é sério. Não doar o dinheiro do campo não seria problema, porque a lei dizia: quando a Deus fizer algum voto, cumpra. Se você não fizer o voto, não há pecado em ti. Ninguém poderia então chegar diante de Ananias e acusá-lo, dizendo: mas você não está dando a sua propriedade, porque não era obrigatório isso. Não havia uma lei estabelecida de que crentes deveriam doar as suas propriedades. Isso era uma questão de coração, de amor aos irmãos que estavam passando por dificuldades. Não era imposição. Daí aqueles que leem as escrituras pelo viés marxista não compreenderem isso, dizer: não, mas na escritura todo mundo dividia. Ok, havia de fato isso, mas não era imposto. Ninguém tomava meu para dar do que é dos outros. Eu, de livre e espontânea vontade, dava. E se eu prometesse e não fizesse, Deus cobraria de mim, como cobrou de Ananias e Safira. O que votaste com seus lábios, isso farás. Você votou livremente. Pedro então fala com Ananias exatamente isso. Daí então você entendeu que Provérbios diz: a armadilha é para o homem dizer é santo, é de Deus, e só parar para refletir depois de fazer o voto. Eu soube de uma igreja anos atrás que chamou um pastor para arrecadar dinheiro. Era um pastor bom de pedir contribuição, e o trato do pastor é que ele ia dar a palestra dele, ia pedir uma oferta para a igreja, e 5 ou 10%, não sei o valor específico, seria do pastor, ele levaria embora e o resto ficaria para a igreja. Esse é o trato. E aí então foi ele numa igreja presbiteriana, para nossa vergonha. Fez lá sua palestra, começou a fazer o apelo, e o primeiro a doar foi o pastor da igreja. Doou seu carro. Quando o pessoal da igreja viu o pastor doando o carro, começou todo mundo a doar um monte de coisa, aliança, apartamento, sei lá, foram doando um monte de coisa. Reunião do conselho, primeira reunião do conselho depois da história. O pastor falou: meus irmãos, eu estava pensando direitinho, eu acho que eu fui precipitado. Tem jeito aí de eu pegar meu carro de volta.
E aí o conselho dá o carro de volta. O pessoal sabe que o pastor pegou o carro de volta. Vai o pessoal pegar tudo de volta, que doou para a igreja. E no final das contas a igreja saiu no prejuízo, porque o pastor já tinha levado os 10% dele. Está toda errada a história. Mas o ponto aqui é, por que alguém diz que vai fazer alguma coisa e não faz? Sim, mas isso é sério? Isso é sério. Nós fazemos isso? Abra a sua Bíblia lá no livro dos Salmos. E o Salmo 15 vai deixar bem claro a forma como que Deus trata essa questão e de como é séria essa questão. A pergunta que você tem de início no Salmo 15: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode habitar com o Senhor? Quem é que pode morar com o Senhor? Então vem as qualidades daquele que pode morar com o Senhor. Não se desespere. São essas as qualidades: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Esse é o salmo que você lê e chora, e diz: eu nunca vou morar com Deus, porque nós estamos quebrando uma ou outra parte desse salmo, e às vezes todo o salmo. Só existe uma pessoa que cumpriu isso aqui com integridade: somente o Senhor Jesus Cristo. E por causa dele e da sua justiça, nós somos agora vistos por Deus como pessoas que cumprem tudo isso aqui, mas porque Jesus cumpriu por nós. Mas o meu ponto aqui é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Nós vivemos um tempo em que você não basta dar a sua palavra ou a sua assinatura tem que vir acompanhada de registro em firma, reconhecimento de firma, registro em cartório. Ah, mas está empenhada a minha palavra. Não basta não, contrato. Não é assim não são assim os nossos dias? Houve um tempo em que homens falavam e faziam, mas hoje está mais difícil esse negócio. Então pense numa situação cotidiana. Você tem o seu carro e você está aí apertado de dinheiro, você precisa de dinheiro rápido, e você diz ao pessoal à sua volta: estou vendendo meu carro 50% do valor que ele vale, porque eu estou precisando de dinheiro rápido. Aí você encontra a pessoa e a pessoa diz assim: eu compro, está comprado o seu carro, só espera eu ir aqui no banco buscar o dinheiro, eu vou te entregar o dinheiro na mão. E aí, então a pessoa vai ao banco e você está esperando, e chega outra pessoa e diz assim: eu pago 20% a mais no seu carro. Bom, o negócio não está fechado ainda, né? Eu não recebi ainda, então toma aqui. O que o salmista está dizendo a respeito do homem justo? O que é jurar com dano próprio? É você manter a sua palavra, ainda que você leve prejuízo, ainda que você sofra o dano. Você não falou que ia vender por isso? Você não empenhou a sua palavra? O cidadão não foi lá pegar o dinheiro para te pagar? Honre. Mas eu vou perder dinheiro, não é uma providência de Deus ter alguém pagando um pouquinho mais? Não, não é. Nós precisamos empenhar a nossa palavra, fazer aquilo que nós estamos nos comprometendo a fazer, porque as razões do cumprimento dos votos é que Deus requer que você cumpra, e a segunda, você é escravo ou réu da sua palavra. Deus não te obriga a nada, Deus não exige que você empenhe a sua palavra, você faz votos por vontade própria, então cumpra-os.
Esse mandamento, como você vê no Salmo, aponta diretamente para a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é a verdade encarnada. Jesus Cristo é aquele que não falta com a sua palavra. O Pai é aquele que diz e que as coisas acontecem exatamente do jeito que Ele estabeleceu. E algo que é maravilhoso para você perceber isso é o texto de Hebreus. Vá lá em Hebreus, capítulo 6. E veja como o escritor de Hebreus coloca essa questão. Hebreus 6, a partir do verso 13. O assunto aqui, se você olhar o contexto, é a salvação dos homens. Verso 13, o escritor diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção no que o escritor de Hebreus está fazendo aqui. Deus prometeu redenção a Abraão, e ele está dizendo: quando nós juramos por aquilo que é superior a nós. Deus não tem ninguém superior por quem jurar, Ele jurou por si mesmo. Então a primeira coisa que você tem que pensar quando você fala que jurar é pecado, é que Deus jura, e Deus não peca. Juramento não pode ser pecado, porque Deus empenha a sua palavra. Ele jura por si mesmo, e Ele cumpre. O que Deus estava então prometendo aqui? O que Ele estava jurando aqui? Exatamente redimir homens do pecado. E como Ele fez isso? Ele fez isso por meio do seu Filho amado, de Jesus Cristo. E um dos textos vai ser citado por Hebreus, vai ser o Salmo de número 110. Volte lá no Salmo 110. O que você tem ali? Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. E você sabe que esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo não apontava para Davi, mas para o filho de Davi. É isso que Jesus vai citar, dizendo que Davi estava falando a respeito dele. É isso que Pedro vai dizer em Atos dos Apóstolos, dizendo que Davi falava a respeito de alguém maior do que ele, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É ele o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
É Ele quem vai dar a vida pelo seu povo, a fim de que a promessa de Deus a Abraão de redenção se cumpra de forma cabal e plena. E o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito disso, lá no livro de João, Evangelho conforme João. Capítulo de número 6, quando ele vai dizer que a obra que ele veio para fazer é de redenção. Veja a partir do verso de número 29, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ele então chama os homens ao arrependimento, dizendo: olha, vocês precisam crer naquele que foi enviado por Deus. E segundo as promessas, o Messias viria a fim de redimir esse povo. Jesus então diz, rebatendo aos discípulos, aos fariseus: em verdade vos digo, não foi Moisés, verso 32, quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Repare então o verso 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. É por isso que a teologia reformada entende que após a queda de Adão, com quem Deus fez o primeiro pacto, que envolvia empenho de palavra, tanto da parte de Deus quanto da parte de Adão. Quebrado aquele pacto, os homens sendo pecadores, Deus fez um segundo pacto, o pacto da graça, que segundo o nosso ensino confessional, foi feito com Jesus e com aqueles que estavam sendo representados por Jesus. A ideia então é que pai e filho fizeram um pacto, e a palavra foi empenhada de que o filho viria para cumprir a vontade do pai. É isso que ele está dizendo aqui. A vontade de quem me enviou é essa. Jesus se comprometeu em morrer pelos seus. O pai se comprometeu em mandar alguém para morrer por aqueles que ele mesmo deu ao seu filho. Deus não volta atrás na sua palavra, e é por isso que Jesus morre na cruz do Calvário. Ele jura com dano próprio. Ele morre por conta do seu povo. Ele não volta atrás na sua promessa, nem diante de homens que estão rejeitando o seu ensino. Às vezes nós desanimamos fácil com as coisas. Você se compromete em alguma coisa, talvez na sua casa lá com os seus filhos, e você não vê retorno, você não vê os seus filhos respondendo do jeito que você gostaria que eles respondessem. Esses meninos não merecem mais nada, eu não vou fazer mais nada por eles. E Jesus está vendo os homens o tempo todo rejeitando, mas ele não diz: esses homens não merecem nada, apesar deles não merecerem. Ele morre mesmo sem merecimento. Por isso é graça mediante a fé. E Deus fez isso porque Ele empenhou a sua palavra, porque Ele fez uma promessa a Abraão, de que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo é a prova de que Deus não volta atrás da sua palavra, ainda que envie o seu filho para morrer em lugar de pecadores.
diante de um Deus que cumpriu a sua palavra deste modo, meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para cumprir os nossos votos. Mas e o texto de Jesus? Jesus não disse, de modo algum jureis? Não. Leia com um pouquinho de atenção o texto. Abra lá em Mateus 5 de novo. Lembre-se que o capítulo 5 de Mateus tem ali no versículo 17 uma palavra bem categórica e clara de Jesus: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. E existia uma lei para juramentos, nós lemos aqui em Deuteronômio. Essa lei não caiu? Bom, Jesus disse que não veio para deixar a lei de lado, é só cumprir a lei. E ele disse mais: em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Lembre-se que a lei dos votos tem em si mesma a lei de não tomar o nome de Deus em vão, e a lei que diz que você não pode falar mentira ou dar falso testemunho. Portanto, Jesus não poderia colocar isso de lado dizendo, isso não vale mais. Então o que está acontecendo no versículo de número 33? Jesus faz uma comparação dizendo como era a prática dos fariseus e como deveria ser a prática dos crentes. Então ele vai dizer que a justiça dos cristãos deve exceder em muito a justiça dos fariseus. Ele começa dizendo o seguinte, no verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está sujeito a julgamento. E o fariseu ensinava simplesmente isso, mas ele não levava em conta um aspecto que Deus leva e que Jesus levava. É por isso então que Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, já matou, estará sujeito ao julgamento. O que Jesus mostra então, ou está fazendo aqui em Mateus 5, é interpretar a lei de forma correta, porque o fariseu dava uma torcida na lei, rebaixando o padrão da lei para dizer, eu cumpro a lei, e Jesus está mostrando que o padrão da lei é elevado. Então ele fala do assassinato, ele fala do adultério. Vocês ouviram que não pode adulterar, eu vou dizer um pouco mais, quem olhar para uma mulher com um olhar impuro, já adulterou. E então ele vai falar a respeito dos juramentos. Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Jesus então está fazendo um contraste, porque o que o fariseu dizia, não jure falso. Se você jurar por Deus, você precisa cumprir rigorosamente o seu juramento. Mas se você jurar por Jerusalém, não tem problema não. Mas se você jurar pela sua cabeça, não tem problema não. O problema é jurar por Deus. Jura pelo céu, jura pelo templo, mas não jura por Deus, porque se você jurar por Deus, você tem que cumprir rigorosamente o seu juramento. Lembra quando você era pequeno que você jurava pela sua mãe mortinha atrás da porta? Aquele juramento besta de criança. O que Jesus está dizendo é que os fariseus deram um jeitinho de dizer que dava para você dizer que vai fazer e voltar atrás da palavra, desde que você não colocasse Deus por testemunha. Então Jesus fala o seguinte, pode parar com esse negócio. Veja então o que ele diz. Não jure pelo céu, porque o trono de Deus está lá. Não jure pela terra, porque é onde Deus coloca os seus pés. Não jure por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E nem jure pela tua cabeça, porque você não pode nem tornar um cabelo branco ou preto. O que Jesus está dizendo é, não tem para onde você ir.
No momento em que você empenha a sua palavra, você está obrigado diante de Deus, que é testemunha. Portanto, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno, ou em outras palavras, quando você jurar sim, faça. Quando você disser não, não faça. Isso é juramento. E nós precisamos cumprir os nossos juramentos. Você faz juramentos? Quando você faz um compromisso diante da igreja, você está fazendo juramento. Quando você se compromete em ser membro da igreja, Igreja Presbiteriana da Praia do Canto, que pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, você está assumindo compromissos e fazendo juramentos. Juramento de frequentar os trabalhos, juramento de sustentar a igreja, juramento de respeitar os oficiais. Tudo isso nós prometemos, e diante de Deus e da igreja temos honrado isso, temos cumprido aquilo que nós nos dissemos que iríamos fazer. Quando nós escolhemos ser presbiterianos, é lógico, os que são presbiterianos, ninguém nos obrigou. Até onde eu sei, a membresia da igreja, pelo menos aqui da Praia do Canto, nunca foi por coerção. Não bota a arma na cabeça de ninguém dizendo: você precisa ser da Praia do Canto. Não. Você precisa ser presbiteriano. Não. É livre. E nós votamos livremente. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem padrão de fé. Está nos símbolos de fé, Confissão de Fé de Westminster e os seus catecismos. Como eu sempre digo, quer saber o que um presbiteriano crê ou deveria crer? Abra os padrões de fé de Westminster, está tudo lá. Então, quando alguém ensina de forma contrária aos padrões de fé, está descumprindo votos diante de Deus, está faltando com a sua palavra, tomou o nome de Deus em vão, está dando falso testemunho. Isso é sério. Quando alguém discorda dos padrões e começa a dizer à igreja: não, isso aí é lá para aquele tempo, isso não vale mais para os nossos dias, isso é pecado diante do Senhor. É por isso que nós, pelo menos aqui na igreja, antes de receber pessoas que vêm de fora, mostramos: a doutrina é essa, venha, mas é de livre e espontânea vontade. Nós aderimos ao grupo, à igreja. A igreja invisível, nós somos chamados eficazmente, não tem jeito de resistir. Deus te chama para a igreja e você é crente, mas o grupo que você vai pertencer religioso, é você que vai dizer se você quer ou não aquele ali. Então empenhe-se em conhecer aquilo que a igreja crê e viva de acordo com o ensino confessional da igreja. O padrão doutrinário está bem claro. Quando você casa, você está fazendo votos diante de Deus, ainda que o pastor não peça para você repetir. Não tem o momento do voto que você repete? Eu prometo na saúde, na doença, tal. Eu até brinquei falando que no meu casamento não teve isso. O pastor não perguntou nada disso, se era na saúde da doença, então não está valendo. Não, porque ainda que você não tenha pronunciado, quando você se casou diante de Deus, você assumiu todos os compromissos que Deus designou na palavra dele, do que um marido deve ser, de que uma esposa deve ser. Ninguém te obrigou a casar, pelo menos eu não conheço ninguém obrigado. Deve ter, mas eu não conheço. Então, se você casou e se uniu, você tem um padrão a seguir. Você não pode ser um marido segundo o seu entendimento, ou uma esposa segundo o seu entendimento, ou você não pode fazer do seu casamento aquilo que a sociedade diz que é o casamento, porque os votos são feitos diante de Deus. Até mesmo o casamento daqueles que não são crentes precisam se adequar ao padrão de Deus, e por não se adequar, eles vão ser cobrados por isso, não tenha dúvida. Quando nós batizamos os nossos filhos,
nós fazemos juramento, nós prometemos ensiná-los a ler, prometemos ler a Bíblia com eles, orar com eles, e tudo isso diante de Deus. Quando você assina um contrato de trabalho, isso é um voto, isso é um juramento. Ninguém te obriga a assinar um contrato de trabalho. Portanto, tenha muito cuidado quando a multidão te levar e dizer: vamos protestar porque essa firma está nos explorando. Calma aí. Alguém está te obrigando a trabalhar aí? Foi livre, espontânea vontade? Foi você que assinou? Você leu? Você viu quais eram as cláusulas? Você viu qual era o salário? Mas tem gente que entra no serviço e no outro mês está reclamando que o salário está muito baixo, ao invés de agradecer a Deus que arrumou um serviço, um trabalho. Estava desesperado porque não tinha trabalho. Agora o trabalho que tem é terrível porque paga mal. Louve a Deus porque você tem um trabalho. E lembre-se que ao entrar na empresa, na firma, no lugar que você entrou para trabalhar, você fez por livre, espontânea vontade. Nós precisamos entender que a palavra empenhada precisa ser cumprida. Mantenha a sua palavra nos negócios, nos contratos, nos votos que nós já falamos aqui. Mas a lei aponta também para a segurança que você tem como crente em Jesus Cristo. Deus que cumpriu a sua palavra ao enviar o seu Filho, ao dar o seu Filho em resgate por pecadores, prometeu que vai guardar o seu tesouro até o dia final. É por isso que Paulo podia dizer: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus que começou uma boa obra na sua vida, ao te resgatar do pecado e te livrar da maldição do pecado, vai conduzir a sua vida até o dia final, purificando você a cada dia, tornando você cada dia mais parecido com Jesus Cristo, até aquele último dia em que a sua igreja será apresentada diante dele, sem mácula e nem ruga. Creia nisso, porque Deus disse que faria isso. Creia que você tem um Deus que caminha com você, que disse que estaria com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus que diz: cumpra a sua palavra, garante a você que Ele vai cumprir a dele, e de que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque Ele está com você, porque a sua vara e o seu cajado são o seu consolo. Quando você olha então para a lei que Deus dá ao seu povo, a fim de que o seu povo seja fiel no cumprimento dos votos, você louva a Deus por Jesus Cristo, que cumpriu de forma cabal a lei em seu lugar, para que você agora possa se esforçar para honrar a Deus com a sua vida, e mais, para estar com você a cada dia, até o dia final. Que Ele sustente a sua vida, que nesse ano que se inicia, segundo domingo do ano ainda, pensemos muito bem naquilo que nós falamos, pensemos muito bem antes de empenhar a nossa palavra, que a nossa vida dignifique o nome de Jesus Cristo, aquele que é a verdade.